voltamos. Então vamos lá. A gente vai seguir agora com terapia nutricional enteral e parenteral, certo? Então vamos começar com a definição de terapia enteral. Então, segundo a Vigilância Sanitária, a resolução de 6/7/2000, nutrição enteral é o alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na sua forma isolada ou combinada. Então, eu posso ter aí um alimento com um nutriente isolado, por exemplo, um suplemento que seja só rico em proteínas, então, por exemplo, um whey protein, ou de forma combinada. Então, eu posso ter aí um outro tipo de suplemento que ele tenha não só proteína, mas que ele tenha carboidrato e lipídio associado, tá? De composição definida ou estimada. Por que definida ou estimada? Porque em certos casos a gente não tem uma avaliação fidedigna, a gente não tem como fazer uma avaliação nutricional fidedigna no paciente. Então, pacientes acamados, pacientes idosos, a gente tem um pouco de dificuldade para poder aí fazer todas as medidas que a gente precisa. Então, o paciente idoso, o paciente que teve perda muscular, ele tem muita pele, né? Ele perdeu músculo, ele perdeu gordura, então ele tem uma pele muito sobressalente. Então, quando a gente vai fazer as medidas, elas não são fidedignas, porque a gente não consegue ter um acerto 100%. Então, a gente faz aí algumas estimativas disso, tá? Especialmente formulada e elaborada para uso por sonda por via oral ou por via parenteral, tá? Então, pode ser tanto na via oral quanto via parenteral, industrializada ou não. Então, nós temos aí algumas dietas enterais que não são industrializadas. Então, quando eu falo de dieta enteral, a gente pode ter uma dieta que seja caseira. É utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação via oral em pacientes. Então, uma forma de alimentação não exclui a outra. Eu posso ter paciente que esteja com uma sonda, com dieta enteral, e aí para complementar, a gente tem aí essa sonda para fazer a complementação da via oral, por exemplo. Então, o paciente se alimenta via oral, mas ele não está atingindo aporte calórico e aporte de nutrientes que são necessários para a gente recuperar ou manter o peso. Então, a gente entra aí com a dieta enteral para poder ser um apoio, para poder complementar essa alimentação via oral, tá? Ou o contrário também pode acontecer, eu posso ter um paciente enteral e aí a gente vai desmamando ele da sonda, com a ajuda da fonoaudióloga, claro. Então, é a fonoaudióloga que vai fazer esse processo de desmame. E aí, a gente vai passando ele da via enteral e começa a dar para ofertar para ele a via oral. Então, a gente consegue, depois de um tempo, tirar totalmente a sonda e aí o paciente volta a se alimentar por via oral, tá? Pacientes desnutridos ou não. Então, não necessariamente o paciente precisa estar desnutrido para ele entrar com a alimentação enteral. Às vezes a gente tem aí algum paciente demenciado que tem dificuldade de deglutição, que não tem trato gastrointestinal funcionante, né? Ele tá aí parcialmente funcionante, então a gente tem que entrar realmente com a sonda. Conforme as necessidades nutricionais, no regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, tá? Visando sempre a manutenção e a síntese de todos os órgãos e tecidos. Então, quando a gente tem indicação aí para o paciente com enteral, quando ele não quer, simplesmente por algum estado de depressão ou alguma patologia, quando ele não pode ou quando ele não consegue realmente se alimentar. Então, quando a gente tem o risco de DPC, que é a desnutrição proteico-calórica, a gente vai ter uma alimentação via oral insuficiente. Então, quando a gente tem menos de 2/3 da alimentação via oral que a gente consegue ofertar para o paciente, é uma indicação de sonda. Ou quando a gente tem o trato gastrointestinal parcialmente funcionando, né, ou totalmente funcionando, a gente também tem uma indicação aí de dieta enteral. Então, o risco de desnutrição proteico-calórico, ele vai vir pela incapacidade fisiológica de se alimentar devido a uma patologia, então pode ser uma estenose de esôfago, uma disfagia, né, com a dificuldade de deglutição, algum distúrbio neurológico ou a má absorção intestinal mesmo. Então, aí a gente tem um risco de desnutrição proteico-calórico, então quando esse paciente não consegue se alimentar, ok? Mas aí a gente vai ter também uma outra coisa, quando a gente tem um aumentado, quando a gente tem aí uma necessidade calórica e proteica aumentada.
Então, por exemplo, quando eu falei lá, a gente pode ofertar uma dieta hiperproteica para paciente com rádio e com químio, né? Porque ele tá precisando de mais proteína para poder fazer essa reparação muscular, para poder fazer com que ele tenha sua imunidade fortalecida. Quando a gente tem um paciente que está em rádio, em químio e também não consegue se alimentar, a gente pode entrar também com a dieta integral, tá? Então, a gente vai para aquele esqueminha. Capacidade de ingestão via oral. Então, a gente começa a se fazer perguntas para ter uma resposta para poder nos guiar para a orientação. Então, a capacidade de ingestão via oral está ok? Sim, ele consegue se alimentar via oral, tá? Ela está sendo suficiente? Se a resposta for sim, ok, a gente continua aí com a dieta via oral e segue a vida, tá tudo bem. Se a resposta para essa pergunta for não, esse paciente está com dieta via oral, mas não está sendo suficiente, a gente pode ir para o suplemento. Então, a gente tem uma dieta via oral que tem suficiente, vamos suplementar. Vamos suplementar, deu certo? Que ótimo, ficamos assim. Suplementamos, não deu certo, o paciente continua perdendo peso, continua nesse estado catabólico, a gente vai para a nutrição integral, certo? E aí, se a resposta dessas perguntas for não, então vamos voltar lá para a capacidade de ingestão via oral. Então, o paciente tem capacidade de ingestão via oral? Não, ele não tem, ele não consegue se alimentar, né? Ele não pode se alimentar. Aí a gente vai para uma outra pergunta, o TGI dele funciona? Então, o que é o TGI? O trato gastrointestinal. Ele tá funcionando? Ah, ele tá funcionando. Que bom, então, vamos para a nutrição integral. Ela tá sendo suficiente? Sim. Então, a gente pegou, passou a sonda no paciente, a gente tá vendo que ele tá aí recuperando peso, mantendo o peso com a nutrição integral. Que bom. Mas e se ele não tiver? Né? E se ele não estiver mantendo ou não recuperando esse peso, se ele continua perdendo peso, o que a gente faz? A gente vai para nutrição parenteral. Então, a gente muda de via. Agora, se o paciente não tem capacidade de ingestão via oral e não tem o TGI funcionando, não tem nem o que dúvida, a gente vai direto para a nutrição parenteral. Então, lembre-se que a nutrição parenteral é pelas vias parentéricas, né? Então, a gente não vai usar lá a sonda, a nutrição vai ser aplicada direto na veia do paciente, nas veias de maior calibre ou nas de menor calibre, de acordo aí com a orientação da equipe multidisciplinar. Então, vamos falar algumas vantagens da nutrição integral sobre a nutrição parenteral, certo? Então, a nutrição integral, ela garante maior ação fisiológica, então a gente consegue dar uns nutrientes mais complexos, porque como vai passar por digestão, né, como a gente vai fazer o caminho do alimento, a gente consegue fazer aí com que a dieta tenha nutrientes maiores. São os nutrientes mais complexos, né? Eles não são tão quebrados, eles não são tão pequenininhos quanto na dieta parenteral. Porque vamos pensar, uma dieta que ela vai diretamente para a corrente sanguínea, ela tem que ter os seus nutrientes muito bem hidrolizados, numa molécula muito pequena. Então, ela passa por um processo muito maior. Então, esse nutriente já vem muito hidrolisado para o organismo, então ele não é tão complexo, porque ele teve que ser fatiado, digamos assim, para vocês entenderem melhor. Então, vocês imaginam o nutriente e imagina que quando ele é na parenteral, ele está fatiado em pedaços muito pequenininhos, que é o que a gente chama de hidrolisado. Quando essa dieta ela é via enteral, então quando a gente vai ter essa dieta via sonda, como ele vai fazer o caminho do alimento, a gente pode dar os nutrientes mais complexos em fatias maiores, tá? A nutrição integral ela é mais fácil de ser manuseada, porque ela pode ser manuseada no lar, né, na casa do paciente, e ela é muito mais fácil de ser utilizada a domicílio, porque a gente orienta a família, orienta o cuidador de como fazer a higienização, de como fazer direitinho a dosagem da dieta, e aí ele consegue fazer isso na casa dele, tá? Então, mantém o pH e a flora intestinal normal, então a gente consegue fazer com que essa mucosa intestinal ela siga normal, como se o paciente estivesse se alimentando via oral, porque o nutriente, a dieta continua passando ali pelo trato gastrointestinal do paciente. Previne translocação bacteriana, então a gente não tem uma bactéria que começa a andar pelo organismo do paciente.
Tem um menor risco de complicação sistêmica, porque se dá uma complicação tá onde? Tá concentrado ali no trato gastrointestinal, então ali no estômago, ali no intestino do paciente, tá? Ao contrário da parenteral, que se a gente tiver alguma contaminação, como vai pela corrente sanguínea, essa contaminação ela acaba sendo maior, ela acaba sendo mais rápida, ela acaba pegando todos os sistemas. Tem menor risco de acúmulo hídrico extracelular, então quando o paciente começa a edemaciar, quando começa a se estender o abdômen, porque na nutrição enteral a gente consegue ver que isso está acontecendo. Então, se a gente começa a notar que o paciente está tendo muito edema, que ele está tendo o abdômen muito distendido, o que a gente faz? A gente começa a diminuir o volume da dieta e espaçar isso. Então, a gente consegue ter um controle maior com o que acontece com o paciente, tá? É mais visível. E aí tem uma maior facilidade para concentrar a fórmula. Então a gente consegue, como dar nutrientes, a gente consegue dar nutrientes maiores, nutrientes menos hidrolisados, a gente consegue concentrar mais proteína, concentrar mais gordura, e aí a gente consegue ter um resultado melhor em termos de manipulação de fórmula para recuperação do peso do paciente. Agora, quando que não é indicado a nutrição enteral? Então, quando a gente tem um TGI que não funciona. Então, se eu tenho ali alguma parte do trato gastrointestinal do paciente que não está funcionando, então se eu tenho, por exemplo, o intestino e estômago que não funcionam, que não conseguem absorver os nutrientes, eu não tenho por que passar uma dieta ali, porque tudo vai ser perdido, porque ele não está absorvendo nada. Então, aí a dieta nutricional enteral, ela é contraindicada. Quando há um sangramento digestivo ativo no paciente, então quando ele tem algum sangramento ali que não para de jeito nenhum, a gente também não vai passar a sonda, a gente também não vai dar nutrição enteral para ele, porque a gente corre o risco de complicar esse sangramento. Quando o paciente está vomitando muito, então também é contraindicado, porque ele pode, nisso de vomitar, ele pode broncoaspirar esse vômito dele, porque acaba passando pela sonda e voltando para o pulmão, então corre um risco de aspiração muito alto. Então, o paciente, quando está vomitando, também não se passa a sonda. Ou quando o paciente está com uma diarreia severa, também a gente contraindica a nutrição enteral. E aí a gente espera para ver o que vai fazer direitinho com a equipe multidisciplinar. Porque se o paciente está com diarreia nada mais é do que líquido. Então, se você coloca mais líquido no estômago de um paciente que já está com diarreia, o líquido não está sendo absorvido, então ele vai ter passagem direta e a gente acaba piorando essa diarreia com a nutrição enteral. Então, qual que é o objetivo? Para que eu preciso de uma nutrição enteral? É para fornecer uma dieta nutricionalmente completa, via entérica, adequada às condições fisiopatológicas do paciente, como fonte dietética exclusiva, então eu posso ter só a nutrição enteral, só a sonda no paciente, ou para complementar outra via como oral e parenteral, tá? Com o objetivo de manter, de recuperar ou de